Fernando, você trouxe para nós aqui um tema interessante que é o ódio-dependência. Inclusive você faz justamente essa comparação com as drogas. Ódio-dependência. O que é isso, Fernando? Ódio-dependência, Faria, é uma terminologia que eu cunhei quando eu escrevi meu livro. E mostra o seguinte, que existe uma dependência ao ódio. Geralmente a pessoa que odeia demais, existem pessoas, Faria, que não conseguem ficar sem sentir ódio. Elas precisam do ódio, é como se fosse uma alimentação, tá? E segue todos os passos de uma pessoa, muitas vezes, que é viciada em qualquer outra coisa. Em jogo, por exemplo, a pessoa é viciada em outras coisas lá, em drogas, jogo, uma série de coisas. Então, quer dizer, a pessoa, ela fica naquela dependência de odiar, tá? E nessa dependência de odiar, viu, Faria? Ela às vezes comete desatinos que podem acabar com a saúde dela e pode levar até a morte. Ou seja, prejuízo para a própria pessoa e também para um terceiro. Para um terceiro, claro. Tá? Por quê? Porque tem gente, por exemplo, aquela pessoa, a ódio dependente, é aquela pessoa que ela vive se sentindo vítima de tudo. Aquela pessoa que tudo na vida ela joga a culpa nos outros. E sempre é o outro que é culpado e nunca ela. São pessoas que gostam de ficar atoladas naquilo que a gente chama de pântano da autopiedade. Tá certo? Então são pessoas, por exemplo, que sentem, que fica ressentindo aquilo. Tá? Não consegue sair daquilo. Tudo elas estão reclamando, estão falando mal do governo, geralmente joga a culpa no pai, numa mãe. Entendeu? Por quê? Porque o ódio, viu, Faria? Muitas pessoas acham que o ódio é o contrário do amor. Tá? Mas se a gente for ver a origem da palavra lá do grego, ódio quer dizer menos amor. E hoje a gente sabe o seguinte, que quando você ama uma pessoa, quando você tem essa relação de amor, e essa relação, ela sofre a interferência daquilo que a gente chama de decepção, aquele amor adoece. A esse amor adoecido é o que nós chamamos de mágoa, ressentimento e a palavra correta que é o ódio. Olha, eu li o artigo, inclusive, Fernando, adorei uma frase lá, que realmente é uma frase impactante. Fala o seguinte, entre aspas, né? Odiar é punir-se a si mesmo. Isso é de um escritor americano, essa frase, tá? Oséias Balu. Ele escreveu essa frase quando ele escreveu o livro dele, Castigo e Ódio, tá? Então, quer dizer, realmente, a pessoa que tem ódio, ô Faria, é uma pessoa que passa a vida toda se punindo. Porque junto com o ódio, caminha sempre a culpa. Tá? Então, os dois caminham junto, ódio e culpa. E a gente sabe que quando a pessoa tem culpa, ela tem remorso. E quando a pessoa faz um remorso, ela vai fazer naturalmente o quê? Aquilo que a gente chama de autopunição. Então, quer dizer, a vida dessa pessoa, ela vai ser uma vida estragada. É uma vida descolorida, é uma vida cinza, é uma vida em que a pessoa está sempre com dor no corpo. Por quê? Porque ela está sempre deprimida. Tá certo? Então é muito sério isso. Isso tem tratamento. Tem uma origem, no caso aí específico, Fernando? Ou seja, desde quando que a pessoa já começa a sentir esse ódio todo dentro dela? Isso aí é quando ela se decepciona. Tá? A pessoa, às vezes, é igual nós estávamos falando da questão do futebol. A pessoa, ela está decepcionada com a seleção. Isso. A pessoa, por exemplo, ela espera muito dos outros. Tá? E aí o que acontece? Por ela esperar muito, ela joga toda a expectativa da vida dela em cima das outras pessoas. E ela esquece que essas pessoas podem falhar. Elas são passíveis de erro. E quando elas erram, a pessoa colhe aquela decepção de uma forma extraordinária. Tá certo? Tem gente, por exemplo, que fica até com surto psicótico. Tá certo? Igual você vê, por exemplo, na época da seleção, muita gente lá está passando mal, está em hospital internado, tá? Porque espera demais. E quando você espera demais, você ama demais, maior é a decepção. Sim. E essa decepção, quando ela pega o amor, quer dizer, aquela admiração sua, aquilo tudo desmorona e transforma naquilo que a gente chama de mágoa. E a mágoa, nada mais, nada menos, é aquilo que a gente chama de ódio, tá? Que é a palavra correta. Ok. Bom, Fernando, a gente vai fazer mais uma pausa, vamos a mais um bloco comercial. Daqui a pouquinho o Fernando volta falando sobre como curar essa questão da ódio-dependência.
se realmente existem aí formas e formas para você saber sair dessa questão do ódio, que é realmente aí a gente observa em muitas pessoas da nossa sociedade, lamentavelmente. Então, gostaria então que você falasse para nós o remédio disso. Se o perdão, na maioria das vezes, para quem está com aquele ódio ali, né, é impregnado dentro de si, se a questão do perdão realmente pode ser um dos remédios fundamentais. Olha, ô Faria, como dizia Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, perdoar é 7 vezes 70. 7 vezes 70. É isso aí, ó. Quando Cristo disse isso, ele queria dizer simplesmente, ó gente, o perdão é uma ferramenta para você usar quantas e quantas vezes for necessário. E de fato é isso mesmo. E hoje, a neurociência já está mostrando isso, tá? Inclusive tem um psiquiatra nos Estados Unidos, que é o Dr. Gerald Jampolsky, ele escreveu um livro sobre o perdão, tá certo? E nesse livro ele mostra a importância do perdão como uma ferramenta terapêutica para tudo quanto é doença, tá certo? Porque hoje já ficou provado o seguinte, que essa questão, essa distonia do amor, quer dizer, quando o amor ele se decepciona e transforma em ódio, isso traz uma série de problemas para o ser humano. Cai o sistema imunológico, cai tudo. Então a pessoa está sujeita a doença, a fazer doenças. Então, o que acontece? No processo de tratamento, quando a gente pega um paciente que é ódio dependente, a primeira coisa que a gente tem que fazer com esse paciente é conscientizar ele do ódio que ele tem, Faria. Que isso é muito difícil, porque a pessoa fala, ela já vem com 2 pedras na mão. Fala, não, mas eu não tenho ódio de ninguém, não. Quer dizer, ela esquece que o maior ódio que ela tem é por ela mesma. Ou seja, primeiro ela tem que se conscientizar que ela está com ódio. Isso. Depois que ela se conscientiza desse ódio, Faria, aí a gente propõe para ela terapias de perdão. Tá? Então, no meu livro, por exemplo, eu coloquei 2 terapias que são terapias do perdão. É a terapia do cólon e a terapia do perdão propriamente dita. Dá para explicar? Dá. A terapia do perdão ela consiste no seguinte. A pessoa vai pegar 21 folhas de caderno, tá? Caderno universitário, e vai escrever a seguinte frase: eu me perdoo, porque a pessoa tem que se perdoar primeiro para ela poder perdoar os outros. Eu me perdoo e perdoo fulano ou beltrano, tá? Escreve aquilo lá de um lado da folha até o final, vai dar mais ou menos 32 linhas. E ela vai fazer isso por 21 dias, Faria. Depois de 21 dias, a pessoa vai queimar essas folhas, tá? Imaginar que aquela fumaça lá, aquela fumaça é aquele ódio que está indo embora. Funciona como uma técnica, então, Fer? É uma técnica. E, aliás, é uma técnica poderosa. E aí depois ela vai pegar a cinza que queimou e vai jogar onde, Faria? Vai jogar no vaso sanitário. Por que o vaso sanitário? Porque é onde a gente joga cocô, dejeto. Tá certo? E ali você joga no vaso sanitário e faz uma prece. Oh, meu Deus, que esse dejeto do meu sentimento, que é o ódio que eu tenho pela fulano, pelo beltrano, possa ir para o esgoto, junto com o xixi e com o cocô. Tá certo? Quer dizer, você vai trabalhar o quê? Você está jogando aqui. Por que eu Faria que tem que ser por escrito? Muita gente pergunta isso. Porque inconscientemente, Faria, o ser humano ele sabe que o que tem valor é o que está escrito. Você já viu escritura de imóvel de boca? Difícil. Você já viu mas não tem valor. Você já viu certidão de casamento de boca? Nada. Tudo que tem valor nesse mundo tem que estar preto no branco. Então, inconscientemente, o ser humano ele só acredita que realmente está perdoando quando ele faz por escrito, que ele documenta a ação. Mesmo queimando depois. Mas o queimar é justamente isso, é simbólico. Por quê? Porque você está queimando um lixo que você guardou durante 10, 20, 30, 40 anos, e olha lá. Você está entendendo, Fábio? Agora, isso aí é para aquele ódio forte, aquele ódio que a gente chama de tronco, que é um tronco, tá? Agora, para esses ódiozinhos normais do dia a dia, por exemplo, patrão te xinga, você engole o sapo daquele patrão e fica com aquela raiva do patrão. Para isso aí tem uma outra técnica que está no meu livro, que é a terapia do cólon, que eu chamo carinhosamente terapia do cocô. Por quê? Porque essa é mais fácil. Eu posso falar? Claro, vamos lá. Então o que acontece? Quando você for evacuar, na parte da manhã, por exemplo, antes de dar descarga, você imagina que aquele dejeto que está depositado lá no vaso, ele está se ligando com o quê?
com a raiva, com o ódio, com a mágoa que você está de uma outra pessoa. Tá? Então, por exemplo, você põe o nome naquilo e você imagina que está grudando com aquele cocô. E aí você dá descarga e fala, oh meu Deus, que esse ódio que eu estou do fulano possa grudar nesse cocôzinho aqui e ir para o esgoto. E aí a pessoa dá descarga, aquilo ali é como se ela estivesse jogando o ódio pelo esgoto. E funciona, viu, Faria? Dá uma sensação de alívio nesse Dá caso? na hora, absolutamente, é quase instantâneo. Por quê? Porque de forma inconsciente a gente sabe que o dejeto que a gente deposita lá foi uma comida. A comida não te deu prazer? Deu, não deu? Mas depois de 10 horas virou cocô. Então, quer dizer, o ódio também, o que é o ódio? A gente pode falar que o ódio é o cocô do amor. Tá? É aquele amor que virou dejeto por causa da decepção. Ou seja, uma coisa temporária, né? Exato. E aí você junta aquilo ali, você imagina que está grudando e dá descarga. E ali você sente aquele alívio. Oh, meu Deus. Aí toda vez que alguém te chatear, no dia seguinte você evacua e dá o nome no cocô daquela pessoa. Olha lá, isso aqui é homenagem ao fulano. Ó, isso aqui é homenagem à minha sogra. Isso aqui é homenagem ao meu cunhado. Você está entendendo? Ô, Fernando, então especificamente nessa questão da ódio-dependência, o perdão, sem sombra de dúvidas, é sem sombra de dúvidas, né? O remédio principal para a pessoa conseguir perdoar. Exatamente. E tirar esse ódio dentro de si. Exatamente, Faria. E junto ao perdão, aí a gente usa, por exemplo, homeopatia, que ajuda a pessoa a liberar algumas coisas, usa florais de Bach, que o floral de Bach também ele ajuda a pessoa mexer nessas emoções negativas, tá? Em determinados casos pode usar até um medicamento mesmo, tá certo? Um ansiolítico, alguma coisa. Mas o perdão é fundamental, a pessoa se conscientizar e falar, não, eu vou perdoar, eu não vou guardar esse lixo comigo mais. Ok. Já caminhando para o final do programa, eu gostaria então que você deixasse aqui para o nosso telespectador internauta essa questão do tema principal de hoje, do ódio-dependência, de como que as pessoas que às vezes possuem ódio dentro de si, elas devem se comportar e procurar alguma ajuda para tentar sair desse problema. Ô Faria, o ódio é uma ocorrência absolutamente normal na vida do ser humano. O que a gente não pode deixar o quê? É que aquele ódio tome conta da nossa vida. Sempre que a gente sentir mágoa, ressentimento de alguém, que é absolutamente normal, acontece na nossa vida, a gente tem que procurar o quê? Rapidamente lembrar lá do velho Cristo e procurar perdoar. Tá? De alguma forma perdoar para não ficar com esse lixo dentro. Se você fica com esse lixo dentro, guardado, aquilo ali pode virar um problema mais sério no futuro. Então, gente, lembra, sentiu mágoa de alguém, perdoa. Tá? Mas o perdão não é você ir lá falar para a pessoa, não. Simplesmente é você tirar a importância que aquela pessoa tinha na sua vida e jogá-la na desimportância. Isso é perdoar. Com certeza. Aproveitar aqui então, mais uma vez, um abraço. Parceirão Fernando, sempre obrigado. participando com a gente aqui, trazendo as informações importantes. Pode ter certeza, na próxima segunda-feira o Fernando vai trazer mais um assunto bastante interessante, né, Fernando? Se Deus quiser, Faria. E um abraço aí para os seus telespectadores e internautas.